Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de luz e de oração. Depois de escutarmos essa música, para que a gente fosse se harmonizando, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias. Agradecemos também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos aos bons amigos espirituais que nos ajudem, nos guiem durante essa noite, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre Jesus, o Evangelho, e que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que Jesus fique conosco, que assim seja. Um dia desses, eu escutei essa música e eu pensei em trazer para vocês essa passagem que está no Evangelho de Lucas. Falar um pouco sobre Zaqueu e sobre o encontro dele com Jesus. Zaqueu é uma daquelas figuras que, mesmo aparecendo numa única citação no Novo Testamento, é um convite para a gente refletir por que razão que ele faz parte dos textos do Evangelho. Eu confesso que eu não sabia nada da história dele, mas quando eu escutei essa música eu fiquei curiosa e eu fui buscar algumas informações para trazer para vocês. Primeiro, então, é importante a gente entender o contexto em que se passa a história. Jesus estava passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. Ele tinha passado várias vezes por ali, segundo informações de Humberto de Campos no livro Boa Nova, essa seria a última vez, porque depois ele seria crucificado. Jericó era considerada uma cidade mundana, enquanto Jerusalém era considerada uma cidade espiritual. Jericó, então, era mais ligada às coisas materiais. Era uma cidade de muito dinheiro. Eles produziam e exportavam o bálsamo, que era uma substância extraída de árvores daquela região. E esse bálsamo, ele era muito cobiçado, porque ele tinha muitas utilidades, desde curar feridas, até perfumar pessoas, perfumar locais. Uma pequena amostra desse bálsamo era considerado um tesouro, porque valia muito. Era muito caro. E ele gerava impostos. E em Jericó existia um posto de fiscalização. E ali tinha uma concentração muito grande de publicanos, que eram os funcionários encarregados em cobrar esses impostos. E além da cobrança desses impostos, muitos desses publicanos, eles acabavam obtendo lucros ilegais e eles enriqueciam. Faziam cobranças até abusivas, às vezes eles ameaçavam as pessoas até com violência, para cobrar esses impostos. Se esses funcionários eles fossem judeus, daí era pior ainda, porque além de eles serem detestados pelo povo, eles eram considerados traidores da própria raça. Porque, segundo a lei mosaica, o único imposto que era aceitável pelos israelitas era o dízimo. Embora, então, eles tivessem entre eles pessoas honestas, eles eram marginalizados e tinham uma reputação muito ruim. Eles eram impedidos, por exemplo, de servir de testemunhas, de ocupar cargos de juízes, eles eram excluídos dos cultos das sinagogas, e até a família deles era rejeitada pela sociedade. Todos os publicanos, eles eram muito mal vistos. O próprio Levi, que depois a gente passou a conhecer como Mateus, ele foi um cobrador de impostos e sofreu muito desprezo até ser chamado para seguir o mestre.
Zaqueu, como nós vamos ver aqui em Jesus em casa de Zaqueu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4, e também essa passagem está em Lucas 19, 1 a 10. Zaqueu, então, era responsável pela coleta dos impostos nessa cidade. Ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores. Ele era casado, ele tinha filhos e ele tinha uma posição econômica muito confortável. Como judeu, ele conhecia as leis de Moisés e os princípios morais que ele devia seguir. Mas o modo como ele vivia acabou comprometendo ele perante a lei de Deus e a lei dos homens. Então, ele era rejeitado pelas pessoas de bem por causa da sua profissão e por causa do seu modo de vida. Ele sentia o peso dessa solidão, porque esse isolamento, ele trazia solidão para ele e para a família dele. Fazia alguns anos que ele tinha começado internamente um processo de reflexão profunda. Ele começou a pensar de que maneira que ele podia compensar as atitudes reprováveis que ele teve no passado. Então, ele começou a investir o dinheiro dele na própria comunidade. E ele começou a desenvolver atividades na agricultura, começou a criar ovelhas, entre outras coisas. E para isso, ele acabava contratando mão de obra dali e das cidades vizinhas. E de uma maneira indireta, então, ele começou a ajudar muitas pessoas. Esse homem, então, ele começou a ouvir histórias de que um certo Galileu estava fazendo milagres nas cidades ali da região. E de como Jesus, ele tinha uma atitude diferenciada com as pessoas. E ele ouviu falar também que entre os discípulos de Jesus tinha um ex-publicano. E esse detalhe deve ter motivado ele a refletir que talvez a hora dele conseguir respostas para aquelas questões íntimas dele, essa hora tinha chegado. Quando ele soube, então, que Jesus estava em Jericó, ele não conseguiu tirar isso da cabeça, esperou ansiosamente, pensando no momento que ele pudesse encontrar com Jesus. Como nos relata o evangelista Lucas, Zaqueu ele era um homem baixinho. Quando ele viu a multidão se aproximando, ele tentou chegar perto para ver Jesus, mas ele não conseguia por causa da grande quantidade de pessoas que estavam seguindo o mestre. Assim, ele pensou como que ele ia fazer para se aproximar de Jesus. E ele viu uma árvore grande mais para frente e resolveu correr na frente da multidão. E para que ele pudesse ver e ser visto, ele subiu num sicômoro, que é uma árvore grande cheia de galhos, que também pode ser chamada de figueira brava, e ele ficou esperando Jesus passar por ali. Ele viu de longe aquela figura de Jesus, aquela figura simples e que tinha uma energia que cativava todo mundo por onde ele passava, e o Zaqueu se sentiu inexplicavelmente atraído por ele. Quando Jesus chegou no lugar onde estava a árvore com Zaqueu, ele levantou os olhos e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa. O Zaqueu, ele ficou admirado. Como que Jesus sabia o nome dele? Então, ele desceu imediatamente e com muita alegria, ele disse para Jesus que ele ia organizar tudo para receber ele na sua casa. Então, os apóstolos que sabiam aonde o Zaqueu morava, combinaram que no final do dia eles iriam com Jesus até lá. E todas aquelas pessoas que estavam ali, vendo isso, começaram a murmurar que Jesus ia se hospedar na casa de um pecador.
Dá para a gente imaginar que ali havia muita gente, né? E essas pessoas lutavam para ficar perto de Jesus. Cada uma sentia que tinha mais direito do que a outra de ficar perto de Jesus e de tentar receber as bênçãos que elas esperavam. Mas Jesus, ele acabou olhando para uma pessoa que não esperava nada, que estava se sentindo indigno, insignificante, que estava lá perdido entre os galhos de uma figueira, e ainda chamou ele pelo nome, Zaqueu. Porque para Jesus não havia multidões, eram apenas pessoas. E não importava a cor, a classe social, a religião, ele sabia o nome, aonde morava. Assim como hoje, ele conhece a mim, a vocês. Ele conhece as nossas ansiedades, ele sabe que a gente pode estar tentando nos aproximar dele. E o alvoroço lá foi tão grande, até entre os discípulos, porque os publicanos, esses cobradores, eles eram vistos realmente como traidores. E como pessoas sem escrúpulos também. E era considerado uma desonra ser visto como um publicano. Jesus, ele via as pessoas além das aparências. E ele percebia quando tinha uma sementinha de boa vontade para a reforma íntima. Ele não se intimidava nada com a pressão popular e ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para ensinar quem estava seguindo ele, para ensinar os apóstolos. E o Zaqueu, ele sentia muita culpa. A atitude dele ansiosa para ver Jesus, ela já nos mostra isso também. Ele, interiormente, ele estava infeliz. Ele já estava muito ansioso por mudança, ele já vinha pensando sobre isso, sobre mudar. Mas ele precisava de um estímulo forte como esse para realmente se transformar totalmente. Jesus, ele viu fé no coração de Zaqueu. Muitos não gostaram daquilo que eles viram, né? Porque aqueles que conheciam ele, para eles ele era um ladrão. Mas para Jesus, que conhece todos nós por dentro, ele era apenas um homem arrependido, que estava ali decidido a mudar. E foi por essa razão que ele conseguiu esse tão desejado encontro que ele queria. Então, depois de um dia cheio de atividades, de orientações e de curas, Jesus foi para a casa do Zaqueu e foi seguido pela sua comitiva. Eles chegaram lá, foram recebidos com alegria. O anfitrião pediu que servissem uma refeição leve para os convidados. E se sentaram todos juntos, começaram a conversar. E entre conversas, Jesus ia explicando sobre a nova doutrina que ele pretendia fazer cumprir a verdadeira lei de Deus. E Zaqueu, muito emocionado, ouvindo as palavras de Jesus, com o coração tocado por essas palavras, então ele falou, emocionado: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. E Jesus respondeu: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Esse evangelho, ele quer nos ensinar que todos os homens e mulheres são dignos da misericórdia de Deus. Conforme Jesus disse, no céu sempre haverá alegria entre os anjos quando um pecador ele vier a se arrepender. Essa passagem ela é cheia de ensinamentos. Primeiro, quando Zaqueu sobe na árvore, ele já nos ensina que para a gente ver Jesus, a gente precisa se esforçar e subir. Sem a gente elevar o nosso padrão vibratório,
e manter esse padrão vibratório com bons pensamentos, com boas ações, a gente não vai conseguir esse encontro. Depois, quando Zaqueu encontra Jesus, a gente pode ver que ele foi acolhido, que não teve preconceito, e isso fez com que ele se transformasse. Ele conseguiu ficar em paz com a consciência dele. Ele analisou os erros que ele tinha, ele prometeu se corrigir e ajudar principalmente aqueles que de alguma forma ele tinha prejudicado. E quando Jesus fala que a salvação entrou na tua casa, essa salvação, ela não era só pela atitude que ele teria com relação ao dinheiro. Mas essa salvação, a salvação dele era uma consequência da transformação interior. Por vontade, por esforço próprio dele. Zaqueu nos ensina que todo pecador pode se arrepender e pode fazer diferente, mas que o despertar para o bem, ele depende do esforço que a gente vai empregar. Ele demonstra que é possível a gente mudar quando a gente abre as portas do nosso coração para a mudança. Ele sabia, lá no íntimo dele, que ele podia ser um ser humano melhor. Esse despertar para o bem, ele já tinha começado nele, mesmo ele tendo uma vida profissional complicada. Ele sentia essa necessidade de conhecer Jesus. Tanto que quando ele escutou falar do Mestre, ele não poupou esforços para chegar perto do Cristo. Mesmo com uma altura baixinha, né? Ele podia ter se conformado, ele podia dizer: eu não vou conseguir porque eu sou baixinho, tem muita gente na minha frente, não vai dar, vou para casa. Mas não, ele queria muito estar lá com Jesus. Então ele foi lá, ele subiu numa árvore e olha o esforço que ele fez. Porque naquela época, com aquelas roupas compridas que eles usavam, ele podia ter caído, podia ter acontecido alguma coisa. Então, o esforço dele em querer se encontrar com Cristo fez com que o próprio Jesus fosse até a casa dele. E quando nós nos esforçamos de verdade para poder mostrar para Jesus, para poder mostrar para Deus que a gente está cansado de uma vida complicada, de uma vida de dor, de sofrimento, às vezes com problemas morais graves, que a gente quer melhorar, mesmo que a gente não saiba como ainda. Mas a gente se esforça de verdade, a gente sobe no sicômero também. E o que isso quer dizer? Que a gente não mede esforços para mostrar para Deus o que nós estamos buscando. E sabe o que acontece quando a gente tem boa vontade e quando a gente se esforça? O retorno, ele sempre vem. Às vezes, é no nosso tempo. E às vezes, é no tempo de Deus. Quando a gente estiver prontos para receber o que é nosso, sempre vai chegar. Cada um de nós tem o seu sicômero. Às vezes, o sicômero pode ser um parente difícil, que você não desiste dele, mesmo que a pessoa não reconheça, que ela te trate mal, que você tenha que pedir para Deus forças para continuar e amando, apesar de tudo. Às vezes o sicômero pode ser um casamento complicado, um problema de saúde grave, mas que você não desiste de ter fé, você não desiste de ter esperança, você não desiste de buscar o autoconhecimento e não se revoltar, né? Buscar conhecer um pouco mais ao invés da revolta. O sicômero, ele pode ser você ser uma pessoa honesta, correta na vida profissional, na vida financeira, mesmo quando você está rodeado de tentações para fazer coisas erradas. Mas você vai lá e você escolhe o que é certo. O sicômero, essa árvore, ela nada mais é do que os nossos desafios, as nossas dificuldades que a gente está disposto a superar para que Deus nos veja, para que a gente fique em paz
com a nossa consciência, com o nosso coração. Depois que a gente abre as portas do nosso coração para Jesus e deixa Ele entrar nas nossas casas, nas nossas vidas, a gente consegue ter um pouquinho mais de esperança. A gente consegue ver as coisas com mais clareza. A gente passa a compreender um pouquinho, a gente passa a aceitar mais, a duvidar menos, a brigar menos. E a gente passa a ter muito mais amor do que a gente tinha antes. E assim como o Zaqueu, a gente não vai se arrepender. Porque o encontro com Jesus, ele transforma radicalmente a vida da gente, dando um sentido completamente novo. Jesus viu no Zaqueu o desejo sincero de que ele queria mudar, conforme os arrependimentos que ele trazia no coração dele. E nós também trazemos diversos arrependimentos por erros que a gente acaba cometendo, a gente mete os pés pelas mãos quantas vezes, e a gente sente essa necessidade de aprender. Mas para isso a gente precisa se esforçar. A gente precisa buscar no Evangelho a resposta para os nossos problemas. Ele é um guia para os nossos passos. Mas a gente esquece disso. A gente acha que a resposta para as nossas dúvidas ou a solução para os nossos problemas, ela está no mundo material. E pensando que a gente ainda traz muitas dificuldades para aplicar as virtudes que Zaqueu demonstrou, a gente pode ver na pergunta número 895 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual é o sinal mais característico da nossa imperfeição. E eles nos respondem: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então fica também essa orientação para a gente refletir que devemos ter equilíbrio em relação ao valor que a gente dá para os recursos financeiros em nossas vidas e a maneira como a gente utiliza esses recursos. Porque, na verdade, tudo isso são empréstimos de Deus. Zaqueu se modificou totalmente e a partir daquele encontro com Jesus. E a transformação dele, ela se deu com humildade, com determinação, com uma vontade sincera de mudar o modo dele agir, de corrigir aquelas faltas com as pessoas e também de seguir trabalhando no bem. A gente precisa conhecer Jesus e deixar ele entrar na nossa casa. E é através do Evangelho que nós vamos conseguir isso. E se Jesus aparecesse hoje e dissesse para nós: quero me hospedar na sua casa, o que nós faríamos? Talvez a gente ficasse sem ação, né? A questão é que Jesus, ele nos pede isso a cada minuto, passando por situações difíceis nas nossas decisões do dia a dia, no trato com as pessoas. Ele está pedindo para que a gente hospede ele no nosso coração, que a gente se transforme. Ele pede para que a gente seja pessoas melhores. E como será que ele poderia habitar em nós? Ele poderia habitar em nós através dos seus ensinamentos, na nossa prática do dia a dia. Será que a gente está realmente querendo hospedar Jesus? Porque não é fácil, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente gosta ou que talvez a gente acha que gosta. A gente precisa abrir mão da nossa indiferença. A gente precisa se doar mais, sair da nossa zona de conforto. A gente precisa ter mais paciência, ser mais compreensivo, deixar o nosso ego de lado, as nossas razões e começar a olhar as coisas como um todo, analisar melhor
o que é bom para todos e deixarmos de ser tão egoístas. Só que vai chegar uma hora que a gente vai precisar refletir sobre a nossa vida. Uma hora bate um estalo, vem essa reflexão. E aí a gente pensa, minha vida é isso mesmo? Tudo bem, não me falta nada, mas eu tô satisfeito? Ou será que eu preciso fazer mais por mim mesmo e talvez pelos outros? E às vezes tem um espacinho dentro da gente que ninguém consegue preencher. Porque esse lugar, ele é de Jesus. Esse lugar é dos seus ensinamentos. É um lugar que é do amor. Às vezes a gente se sente muito distante de Jesus. Parece que ele está tão longe. E eu acho que isso vem da nossa educação religiosa mesmo. Para mim, pelo menos, veio. Porque quando nos apresentam Jesus, nos apresentam como alguém superior, que é inalcançável. Alguém que tá assim, que a gente não tem acesso, né? Mas no momento que a gente passa a entender que ele é o nosso amigo, Jesus é nosso amigo de todas as horas. Ele é o nosso irmão, ele é filho de Deus como nós. E quando a gente entende que a gente pode conversar com ele através da oração, que a gente pode ser vistos por ele, sempre que a gente subir na figueira e a gente enfrentar com coragem as nossas dificuldades, e aí a gente vai perceber que ele vai sempre estar do nosso lado, disposto a nos proteger, a nos amparar com a misericórdia dele. E vai ser buscando a transformação da gente, pela vivência diária do Evangelho, que a gente vai se aproximar cada vez mais de Jesus. Por enquanto, ele parece que está lá nos dizendo assim, desce da árvore das ilusões e busca o reino de Deus que está em teu coração. É lá e lá eu habitarei. Quando ele passar de visita para morador do nosso coração, certamente a gente vai se sentir plenos. Assim como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa árvore fica num grande cruzamento em Jericó. Embora possa não ser a mesma árvore que Zaqueu escalou para ver Jesus, a tradição local ela chama a árvore de Zaqueu. E testes realizados na árvore mostraram que ela tem mais de 2.000 anos e está no mesmo cenário que o sicômoro bíblico. E para finalizar, no livro O 13º Apóstolo, escrito por Jorge Damas Martins, ele é psicólogo, espírita, grande estudioso e conhecedor da vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes, ele nos traz as reencarnações do Dr. Bezerra e consta nessas fontes que em uma das encarnações ele foi Zaqueu, o coletor de impostos que subiu na árvore para ver Jesus. Teria Zaqueu então passado a se chamar Matias, segundo uma informação histórica deixada por Clemente de Alexandria, no seu livro Stromata. Ele teria ficado no lugar de Judas, depois da crucificação de Jesus, depois que Judas se suicidou, e Matias, então, teria se tornado um apóstolo, como Pedro e Paulo de Tarso. Como Matias, ele criou a Casa de Benefícios, para criar os desvalidos, doentes, perturbados e abandonados do mundo. Durante as suas sucessivas reencarnações, ele fundou várias casas de benefícios. E o que chama a atenção nessa questão são justamente essas construções das casas de benefícios que foram criadas. A primeira, supostamente na vida dele como Zaqueu, já se chamando Matias. Depois ele reencarna como Parmênio,
ele cria uma nova casa de benefícios. E por último, como Bezerra de Menezes, ele cria novamente uma outra casa de benefícios. Enfim, o interessante desse livro, na verdade, nem é saber quem foi quem, né? Porque isso não faz diferença para a gente. Mas é observar a evolução espiritual desse espírito e as grandiosidades que ele desenvolveu, aproveitando as oportunidades que ele teve quando estava encarnado. Seja como Zaqueu e deixe Jesus entrar no seu coração e na sua vida. Então, queridos irmãos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que a gente possa levar conosco o exemplo do Zaqueu e deixar Jesus entrar nas nossas casas, nas nossas vidas, e que ele mexa com a nossa estrutura, cure as nossas feridas, porque realmente ele faz milagres na gente. Vamos passar agora para a nossa oração final com a irradiação, e depois nós teremos o passe individual. Podemos então sentar confortavelmente na cadeira, fechar nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, deixando que Jesus entre em nosso coração e nos ajude a enviar um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que estão passando por dificuldades. Aquelas pessoas que sofrem em decorrência das chuvas, para que possam ter força e coragem para recomeçar. Enviemos raios de luz para todas aquelas pessoas doentes, que estão nos hospitais ou em casa, passando pela prova da doença física, que também recebam energias salutares. Para todas as crianças, idosos e pessoas que se sentem abandonadas, que possam contar com almas e corações bondosos. Pelos nossos familiares, que as nossas casas e nossos locais de trabalho se encham de paz e harmonia. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos, para as dores do nosso corpo físico e a saúde da nossa alma, confiando que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara e sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja.